Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Fala PJ, o podcast que conta a história por trás do CNPJ, né? O CPF por trás do CNPJ. Eu sou o Vini da Cora, tô aqui com o Igor, novamente. Pessoal, tudo bem? Mais uma vez juntos aqui. E hoje nós estamos recebendo uma pessoa barra pesada. Hoje vai ser incrível. Olha ela ali. Hoje vai ser chique. Não vai? Oh. Hoje vai ser chique demais. Então, hoje a gente tem o maior prazer de trazer aqui a Thaís. Muito obrigado pela presença. Obrigada a vocês pelo convite. Muito legal ter você conosco pra gente bater um papo. E eu acho que era legal a gente contar que o grande objetivo disso aqui é tentar ser uma luz para as pessoas que estão empreendendo ou que querem empreender. Porque a gente sabe o tanto que é difícil, não é fácil, né? E muitas das vezes as coisas que a gente está pensando, outra pessoa já passou, já superou determinados desafios e aquela nossa experiência pode ajudar essa pessoa. E assim, se você puder contar pra gente o início de tudo, como essa história começou, como é que veio isso, vamos empreender, como é que foi isso? E aproveita e já emenda em quem que é a Thaís. Thaís Pinheiro, mãe da Celina, né? Terrorzinho, uma pilhota linda. 5 aninhos, não é isso? 5 anos, passa rápido. Você vê o brilho saindo ali, né? Sim. Não, mas 5 anos é uma idade maravilhosa. É muito legal. Agora ela tá descobrindo que tem vídeos da mãe no YouTube. Ai, e ela legal. tá achando o máximo. Perguntou quantos seguidores eu tenho. Eu nem sabia que ela sabia disso. Mas ela tá perguntando. Tomara que a gente consiga aumentar alguns aqui hoje. Opa! E aí, na verdade, eu nunca pensei em empreender, tá? Olha, Isso nunca foi, na verdade, uma intenção. não era um assunto na sua cabeça. Não, isso não era. Então, eu comecei a trabalhar com 15 anos, em contabilidade, técnico em contabilidade. Comecei muito nova, entrei na faculdade com 17 anos. Uma criança também, não sabia. E aí, de contabilidade, depois aos 19 ingressei na auditoria. Ali eu fiquei por 11 anos. Esse 11 anos de dedicação não foi dedicação só de trabalhar. Então, eu fui ali a oportunidade da minha vida. Você agarrou mesmo. Era a oportunidade da minha vida. Pelas origens que eu tinha, de família, de onde eu vinha. Então, ter emprego naquela época era uma oportunidade. Aí, quando você tinha numa multinacional, era uma oportunidade da vida. Então, eu aproveitei e estudava pra caramba. Eu era totalmente técnica, 100%. Balancete pra CVM, Banco Central. Desde os seus 15 anos, já era assim. Eu Essa entrei, vontade. olha só, entrei no colegial técnico de contabilidade, que naquela época existia. E aí foi muito engraçado que eu falei assim, eu quero trabalhar pra ver se esse negócio dá bom mesmo. E aí eu bati na porta lá de um escritório e falei, cara, eu quero trabalhar pra ver se é isso mesmo. E o cara falou, tá. Aí eu falei, mas não precisa me pagar não. Ele falou, não, se eu não te pagar, você não vai ter responsabilidade. Aí foi minha primeira oportunidade em que eu trabalhava ali. Aí quando tinha... E aí esses dias eu tava vendo minha carteira de trabalho. E aí eu descobri que esse trabalho foi no dia 2 de janeiro. Falei, cara, nem pra curtir as férias escolares. E aí eu já fui, falei, quero saber como que rola isso tudo. E eu acabei me apaixonando pela área de contabilidade. Ele virou uma paixão mesmo, mas eu sou... Depois, ingressando na auditoria, a gente torna a ser um perfil mais técnico. Mas de conhecimentos derivados, porque você cuida de vários negócios, né? Você acaba ali se aprofundando, tudo. Por que desde tão pequena você já tinha esse ímpeto de quero fazer, quero trabalhar, não vou aproveitar minhas férias escolares, né? Virei o ano, meu sonho é trabalhar, quero pegar. Por que desde tão pequena? Eu acho que é um perfil um pouco ali da minha família, né? Assim, da questão... O trabalho era uma oportunidade. Ter trabalho, né? Um emprego para poder conseguir as coisas. Então, eu falava, eu preciso começar a trabalhar cedo para poder passar na faculdade. Ou Mas pagar o cursinho para poder passar numa faculdade. Então, e ter o trabalho técnico seria, naquela época, a oportunidade de conseguir um emprego. Porque você conseguia se especializar mais cedo ou ter talvez algum perfil de profissão, entendeu? E o estudo tinha que ser em primeiro lugar. Eu estudo profissão. Você sempre foi muito dedicada, muito caxiona, assim, né? A minha mãe ousa dizer, ela vai ver depois aqui, ela fala assim que ela tem 3 filhos, 2 são muito inteligentes e um é muito esforçado. Eu sou esforçada. Então, porque eu ficava estudando, porque eu queria entender as coisas, queria muito sempre entender, não só passar na prova. Então, tinha um pouco desse perfil. E na hora que entrei na auditoria, onde eu me encontrei ali a princípio, né? Sempre baseado em normas, né? Tá sendo regulamentado, proteção de investidores. Demorou um pouco, óbvio, no começo. Eu não só atuei em auditoria, mas trabalhos internos também. Então, foram muitas coisas ali fazendo. E aí eu aproveitei esse momento que nem o pessoal fala, pô, auditoria trabalha pra burro. Trabalha.
Mas eu acho que é o jeito como você olha desse trabalho. Tipo assim, eu estou trabalhando porque eles estão me explorando, ou eu estou trabalhando porque eu também estou aprendendo e eu vou usar isso a meu favor. Como é que eu faço pra poder... E eu era uma pessoa muito tímida, assim, meio... Então, eu preciso entregar bem meu trabalho. Então, eu era muito mais, assim, reservada. Você queria que o seu trabalho falasse por você. É. Você não queria ficar falando. Não batia bumbo. É importante esse marketing pessoal nosso, às vezes, né? Mas eu não batia bumbo. E aí tem uma coisa muito engraçada. Eu tenho clientes hoje que eram ex-price, sócios, diretores, gerentes. Olha só. Pô, Thaís Pinheiro, tudo bem? Aí eu tudo. Nossa, eu fico... Lembro como se eles fossem meus chefes na época, Claro. né? Meus encarregados falassem, oi, tudo bem e tal. Aí eu preciso aí cuidar de uma empresa, você pode cuidar pra mim? Olha que legal. E aí eu fico, né, falei, pô, você lembra de mim? Claro, lembro, porque eu fazia outras atividades, né? E aí um perfil muito meu eu não tenho medo de fazer coisas novas. Mas é um outro perfil, sabe? A tal da muito esforçada. Então eu fico estudando 1000 vezes antes de tentar alguma coisa nova. Que não deveria ser assim, né? A gente tinha que ser mais atirado, né? E aí, depois de um tempo ali na auditoria, eu sofri um pouquinho ali com burnout, que agora chamam de burnout e tal, que pegou pesado. E aí eu falei, cara, agora eu preciso tomar novos ares, é isso. Aí eu tirei um período pra ser sabático, mas não deu muito certo, não. Durou quanto tempo? Menos de 20 dias eu tive contato pra poder fazer. Ela parou no final do ano, virou o ano, dia 2 de janeiro. Tava lá já que tinha no trabalho de isso. novo. E aí eu falei, putz, não, é pra fazer uma consultoria. Porque aí eu fui focada, eu tinha conhecimento. Recentemente, o Brasil tinha passado pela movimentação de alteração das normas, né? Que seriam as normas internacionais ali de contabilidade que a gente tinha adotado. Infelizmente, os primeiros materiais eram em inglês. Então, não foi um conhecimento democrático ali para toda a contabilidade. E eu falei, cara, eu vou sair para ajudar as empresas e consultoria ajudar também contadores nesse processo. Mas até o final da auditoria ali, você tava com aquele sentimento de tô aqui trabalhando bastante, mas tô aprendendo? Nossa, até o final. Até o último dia. E teve uma coisa muito legal que aconteceu. Um dos meus projetos, que foi de um IPO que a gente participou, estava passando por um processo da CVM. E aí o sócio me ligou, falou, cara, preciso de ajuda e tal. E aí eu auxiliei ali, orientei, porque tava tudo na minha cabeça. E a gente passou. Aí o cara entraram em contato, falou, me falaram que você saiu. Eu falei, quem falou? Puta, me falaram tal. Me deram Passarinho. me deram seu telefone. Eu falei, quem te deu? Olha só, porque eu era uma pessoa totalmente reservada, mas quem te deu meu telefone? Mas você também fica, né, querendo saber das coisas. Gente, curioso, né? Aí eu fui auxiliar e eu não tinha nada pronto. O cara falou, quanto tempo você precisa pra colocar o escritório no ar? Mas era só consultoria. Eu falei, me dá 30 dias. Aí eu cheguei, meu pai e meu irmão, você tá louco? Ninguém monta escritório em 30 dias. Eu falei, a gente vai ter que montar. Como é que monta um escritório? Eu não sei. Seu nome mudou pra ninguém nesse momento. O ninguém aqui vai ter que fazer. E aí eu voltei naquele escritório de contabilidade primeirão. Sim. E falei pra ele, preciso abrir uma empresa. Como faz isso? Olha aí. E aí ele abriu uma empresa, constituiu. E ali começou. Conseguiu nos menos de 30 dias. 28 dias. 28. Cara, sensacional. Foi 28 Isso porque ela não pediu dia 1º de janeiro, porque pediu no dia 2. Meta. Meta é meta. Colaborador. Pra quem vem de um processo 11 anos vivendo em meta, prazo. É isso. Meta é meta. Mole pra nós. E aí eu comecei, mas assim, foi muito mais nascendo das demandas dos clientes. Sempre foi. Não foi tipo, quero abrir um escritório, uma empresa. Cara, nunca foi isso. E aí, nesse meio tempo, também acabei me aventurando em algum outro negócio que eu já saí. Tipo, empresa de frutas. Teve essa? Teve, picadas para... Vamos fornecer frutas picadas para as empresas. Para escritórios. Aí, um dia ligou a Biolab Farmacêutica. Eu falei, pai eterno, como a gente atende? Né? Tipo assim, então, nós precisamos de 800 frutas. Ok, a gente atende. Em 30 dias. Vamos fazer uma campanha, não sei o que, quantas unidades tem que sair com o promoter, porque é uma campanha tal do RH. Eu falei, tá bom, tudo bem. Me fala, tal. Por que você acredita? Quando você vê uma meta dessa, um negócio meio absurdo de... Será que a gente vai... As pessoas iam duvidar? Será que a gente consegue... O que tem em você que você acredita? Não tem outra opção. Não tem outra opção. Se alguém... Não tem outra opção. Bom, né? Aí se a pessoa chega e te pede alguma coisa ou fala, a não ser que realmente eu não seja capaz. Tipo, putz, eu preciso que você me defenda no juiz. Cara, eu não sou capaz pra isso. Questão de saúde. Não estou habilitada. Não estou habilitada. Então, eu acho que
tem um pouco, né, desse sentimento. Não tenho opção para onde ir, se eu tenho que fazer ou não tenho que fazer. E é muito a questão daquele sentimento lá de trás, né? Ela lembra a oportunidade, acho que do sentimento do trabalho, a oportunidade que eu tenho. Tipo, a oportunidade que eu tenho. Então, o que eu tenho para fazer com isso? Eu não tenho outra opção. Prejudica alguém ou a mim mesma? Cara, não é. E também tem que fazer sentido, né? Às vezes é uma coisa que talvez não faça sentido. E aí o que hoje a gente aprende, né, mais recente, sobre a questão da entrega de valores de propósito, né? Porque até então a gente fazia isso sem pensar. Então, quando eu tava lá trabalhando na auditoria, protegendo capital de terceiros, né? Tipo assim, sempre atuando, hoje eu protejo meus clientes, né? Eu cuido deles. Então, a entrega de valor, a gente começa, então, a nomear as coisas, né? Entender que elas funcionam. Mas eu não sei de onde surgiu, não. Por isso que eu falei, eu nunca pensei em ser empreendedora. Acho que... Foi vindo, veio um chamado. Veio chamado. Alguém chamou, E era a pediu, E aí eu fui ali para poder ajudar, para poder entender se eu era a melhor pessoa naquele momento. Mais da metade da formação de contabilidade são mulheres. E quando você chega no escritório, nem 30% são líderes. Ao iniciar a questão do empreender, eu também me posicionei assim. E aí, pelo meu perfil, dentro da Conube, a gente atendia só clientes que precisariam de contabilidade internacional, M&A, diligência. Eu preparava as empresas para que elas pudessem receber investimentos, ser compradas. E aí começou a surgir os pequenos empreendedores. Eu falava, cara, eu não consigo atender, eu não sei. Quem é um Simples Nacional? Né? O que ele não faz... tava nem na sua... o que ele faz, onde eles vivem, o que eles comem, como que eu consigo... Tipo assim, não sabia nada. E aí eu novamente... porque tinha quantos anos trabalhando só para empresa muito grande, né? De fato, é outro mundo. Como é que você cuida, como é que você se desconstrói ali de um mundo de 4 bilhões, 1 bilhão, pra, né? E atender... A escala é outra, né? E não esquecer que a qualidade do serviço ali, a presteza ali, que a gente fala de estar dedicada, tem que ser igual. Porque a contabilidade, as leis tributárias e trabalhistas no país, ela não difere pelo porte da tua empresa. A regra é a mesma. Sim. E a qualidade também tem que ser. Mas aí tiveram 2 sócios que iniciou com a gente lá atrás, né? O Anderson Feitosa e o Gabriel Marques. O Gabriel Marques hoje ele é dono lá da NFIO, que é uma plataforma de nota fiscal. Grande, aí ele começa esse processo. E aí a gente começa em família, né? Então o Gabriel é meu primo, padrinho de casamento. E ele é fera na parte de tecnologia. E o Anderson, que é meu, né, ex-marido. Então a gente juntou ali uma tríade ali, vamos falar assim. O Anderson mais ousado, cara de relacionamento, de contato. O Gabriel nessa parte de tecnologia. E eu vim ali para dar o suporte nessa área da parte técnica, né, contábil, a questão operacional. Então eu sempre fiquei meio ali. E aí a gente coloca a Conube no ar em 2014. Qual que era a proposta da Conube nessa época? A proposta era... A gente fez uma pesquisa, eu também não sabia, foi um aprendizado. A gente foi entender qual que era a dor, né, da contabilidade. E aí a contabilidade, novamente, ela também tem uma cultura muito ruim, que ela, né... Ela é vista como muito burocrática. Então, eu não contrato uma contabilidade porque eu quero, mas porque eu sou obrigado, né? E aí houve uma evolução, acho que, da contabilidade de forma geral. Mas na época, a gente identificou que as principais dores eu acho que o custo é muito elevado. Eu não sei o que, de fato, ele faz por mim. Então, eu acho que é uma caixa preta, né? Tá, então, só para deixar claro aqui. Na verdade, você está falando que era... isso aí como a contabilidade era vista. Exatamente. Verdade, né? É visto. Para empresas de maior porte, a contabilidade é vista ali como um apoio, gestão estratégica, tudo. Quando você fala de empresas menores, o pequeno empreendedor, ela é vista como a empresa que emite a minha folha de pagamento, meu imposto a pagar e me ajuda das notas. E a contabilidade, ela é muito além Era disso. para ser mais do que isso. Contabilidade é uma ciência, então, assim, é muito, muito mais do que isso. Então, eu, Thaís, apaixonada pela contabilidade, então, assim, eu falava, meu Deus, é muito mais do que isso, tal. Não é só um bolo de chocolate, né? É muito mais, tal. Em 2014, quando você começou a Conube, qual que era a proposta de valor que vocês estavam tentando entregar? Então, a gente fez essa pesquisa, né, com algumas empresas que estavam nos contatando na época. Então, a dor era, putz, eu acho que o custo é muito caro, né? Eu não consigo ver entrega de valor, eu acho que ele só apura meu imposto. E eu não consigo ter transparência. Eu não sei o que ele faz
por mim. E isso até te machucava, né? Nossa, machuca, né? Tipo assim, por que eu tenho que guardar dinheiro no banco? Olha, Aham. né? E Então, você foi atrás do seu cliente? Você perguntou isso? Foi fazer entrevista? Quando chegavam esses clientes que vinham, a gente perguntava pra eles, né? O que eles queriam, tá? E a gente ali na conversa entendeu o que ele precisava, né? Era possível fornecer um serviço de contabilidade? Sim. Mas é de baixo custo, porque às vezes o cara não tem grana mesmo, ele tá começando e tal. Tem que reduzir o custo. Mas como que a gente faz? Aí vem ali a questão de usar a tecnologia, né? Mas a primeira coisa que a gente colocou no ar foi só uma agenda. Era uma agenda. Porque também tinha isso, né? A questão na época, hoje, graças a Deus, tem muita coisa evoluída, mas a questão do como se comunica, né? Então, naquela época ainda as contabilidades imprimiam, algumas delas imprimiam as coisas. Você mandava tudo por e-mail, então o cara... Era o e-mail que o departamento administrativo recebia de todo mundo. E o cara da bicicleta? E o cara da bicicleta, que vai entregar impressa, você vai lá, manda o rapazinho da bicicleta, ele vai entregar. Gente, isso aconteceu no ano passado. Então é muito... E aí as pessoas, ao mesmo tempo que o contador falava, o cliente quer ser assim, as pessoas viam o contador também assim. O início da Conube, ele é uma desconstrução total profissional minha. Como empreender, como olhar para o cliente. Mas por quê? Porque é outro tipo de cliente, é outra dor, né? Ele tem uma jornada diferente. Ele pode ser um cara que ele tem uma receita mensal e sustenta a família dele, né? Que é uma forma de relação de trabalho. Sim. Assim como ele tá, tipo, putz, fui desligado, ali é a oportunidade que eu vou começar um negocinho para começar a fazer as coisas. Ou então que ele teve sorte ali, ou uma outra oportunidade para iniciar um negócio que era um desejo dele. Seja qual for ali, a gente tá falando, a princípio são pessoas, né? Então, todo resultado positivo ou negativo que ele tem no negócio, isso reflete na vida dele, na pessoa física. E aí, a relação de contabilidade, dos primórdios até hoje em dia, né? Ela é uma relação de confiança pura. Quando o cara vai abrir empresa, mesmo que seja aquele pequenininho, que você fala, poxa, é só um PJ, 5, 10 mil reais por mês, ele te conta tudo. Então ele fala, porque eu tô com medo. Sessão terapia. É, uma sessão terapia. Então, o contador, ele ali tem uma posição em que ele é a primeira oportunidade. É ele quem ajuda a brilhar os olhos naquele momento. Ainda que seja como um trabalho de relação de PJ, é ele quem olha pro cara e fala, tá demais. A gente, quando o cliente fatura a primeira nota, a gente manda parabéns, primeira nota, Que tal, legal, não sei o quê. Mas para ele poder entender que ali também é um fruto do trabalho dele. Claro. Então, como se relacionar? Então, também, essa parte de desconstrução, eu era 100% técnica, então eu falava assim, bom dia, senhor, como vai? Né? E aí, como que eu falo com esse público? Porque eu preciso trazer ele para perto de mim. Eu preciso falar a língua dele. Não posso falar. Então, teve, assim... E até porque você, nesse negócio, era digital, né? Já tem uma forma de lidar, de se expressar diferente. Exatamente. E ela estava acostumada com um outro mundo, né? Um mundo mais tradicional. Muito mais tradicional e de pessoas que eram mais exigentes ali, né? Em relação a receber de volta o serviço de contabilidade. Você já entendia que você estava empreendendo? Na sua cabeça você já estava falando para você, estou empreendendo? Era só, tipo, estou fazendo a minha missão aqui, que é o que eu tenho que fazer? Não, com esse espírito de empreender, não. Não. E quando que essa ficha caiu? Eu acho que ela cai ali... Cara, ali quando a gente lança a nova versão da plataforma, que foi por volta de 2018. Olha, cara, demorou esse tempo aí. Demorou esse tempo. Porque eu ficava muito no backstage, tipo assim, né? A gente tinha outro CEO, que era o Anderson, então eu ficava muito no backstage, falando, Na parte técnica mesmo. tem que fazer as coisas funcionar. Tem que chamar o time para trabalhar. Como é que eu faço a tratativa de pessoas? Então, assim, quando eu falo de aprender tudo, lá na Price, eu atuava num comitê de desenvolvimento de pessoas. Aprendi muita coisa de RH, trouxe pra cá. Claro. Na Price, eu trabalhei na área de revisão de qualidade. Cara, de pares, né? Aí, como que a gente opera e traz pra cá? Então, assim, eu vim trazendo isso pra, né, pensar. E aí demorou muito tempo pra poder cair a ficha, porque a Conube é fundada por 2 contadores, né? Mais a outra parte de tecnologia. Então, a gente pegou a contabilidade e quis transformar na parte de tecnologia. Diferente de outros players que a gente tem no mercado, que eles eram de tecnologia e viram no mercado de contabilidade uma oportunidade do negócio. Então, como é que eu construiria ali todo o valor que eu tenho de contabilidade, mantendo e indo
de forma a questão da inovação, escalabilidade, né? Como que eu, Thaís, ia aceitar que a empresa, ela não quer o balancete. Para ela, né? Tipo assim, eu não sei, né? O cara que tem lá faturamento de 5, 10 mil reais, o balancete não é que não tem valor. Ele é uma informação técnica. Ou você interpreta isso para ele ou não. Então, você precisa entregar porque a norma diz, e aí você precisa fazer essa entrega. Ok, então a gente vai fazer a entrega anual. Então, nós entregamos lá, atendemos todos os requisitos técnicos de lei. Mas o cara, tipo assim, o que eu entrego para ele? Qual é o valor, né? E aí, na primeira... Além do fiscal puro, né? Além do fiscal puro. Então, a primeira plataforma era uma plataforma de agenda, então a gente publicava tudo lá. Então, ele olhava no calendário, tem coisa para poder pagar, tem coisa para ver. E a gente passou a demonstrar o que a gente fazia. Que era o tal da caixa preta que ele não sabia. Então, a gente falou, olha, a gente entrega a obrigação acessória. Olha, esse imposto que você está pagando, ele é isso, isso e isso. Então, a gente passou... Desmistificou esse negócio. Isso, a gente passou a explicar, né? E aí, a gente também foi entendendo que o atendimento, ele não é um atendimento, mas ele é um relacionamento. E tem uma coisa muito legal da Conub, que aí a gente fala e tal, e eu fico com orgulho, mas lembrando que eu não era assim no começo. A primeira... Mas é lindo a gente poder evoluir, né? Inclusive de mudar de pensamento. Nossa. Isso aí é a beleza da vida. Um dos princípios da contabilidade anteriormente era conservadorismo. Não caiu por terra, né? Porque será? Aí eu tenho que seguir. Aí, ó, tá vendo? Tem que seguir. É a contabilidade te ensinando a vida aí, tá vendo? Sempre. E aí uma das primeiras coisas era a questão de criar um blog e dar o conteúdo, né? Que eu tive muita resistência. Falei, cara, eu vendia parecer. Eu vendia, sei lá, diagnóstico. Negócio Sim, sério. a gente vai dar um conteúdo. Cara, estudei que nem doida, tal, vendi sanduíche na faculdade. Demorei muito pra desconstruir isso. Vai desapegar. É. E aí eu falei, e aí a gente não é a pessoa certa pra poder escrever. Porque eu era totalmente técnica. Como que eu chego nesse... Como é que eu consigo falar a mesma língua que esse cara? O cara lê um texto técnico e até dorme. Dorme, outra ela história. acha chatíssimo. E aí tem uma coisa muito legal que aí a gente trouxe lá do ciclo de amizade, né, do Anderson, a gente trouxe o Lobão, que é o responsável pela nossa área de conteúdo e comunicação. E é muito engraçado, né, que o Anderson fala assim, olha, é que ele assim, ele é da área de esporte, mas ele é engraçado também, então acho que ele vai ajudar. Faz umas piadas, como é que é o negócio? Dizendo assim, da questão do humor, acho que ele vai nos ajudar a traduzir isso. Então... Transformar esse texto técnico numa coisa mais palatável. Aí eu fiquei, cara, eu fiquei desconfiada demais. Falei, E você fica assim, mas o cara não é técnico, né? não Você vai devia entender ter nada. esse lado. Aí chegar e entregar pra ele e falar, você tem que pegar esse conteúdo aqui e falar do jeito que as pessoas entendem. Pô, até ele também, coitado. Mas ele entrou nessa, ele entendeu. Abraçou. Abraçou Abraçou a causa. Abraçou. Como é que você descobriu que os clientes queriam dessa forma diferente? Eles não estavam lendo? Eles não estavam nunca gostando? iam ler, né? Eles, É conhecer o cliente. exatamente. É Como que conhecer, você conheceu esse cliente? escutando. É? Basicamente, Conversando, né? Conversando, escutando. E tem uma coisa muito engraçada, né? Nascendo o blog, nasce também um dos propósitos ali de educar o empresariado no Brasil, né? Então, a gente falou, cara, as pessoas não sabem o que Você abraçou a missão. o que é ter um CNPJ, né? O que significa, o que isso representa, ter ou não uma conta bancária. Por que eu tenho que ter uma conta bancária PJ, outra conta bancária pessoa física? Pra que separar essas duas entidades? Por que eu sou obrigada a emitir receita, nota fiscal para minha receita? Por que quando eu compro, eu como pessoa jurídica, quando eu sou pessoa física, eu vou na padaria, tá lá escrito assim, é seu direito de pedir nota fiscal. Mas eu como pessoa jurídica, eu sou obrigada a pedir. Por que isso acontece? Qual que é o lance de tudo isso? Mas trazer essa informação sem medo. Trazer essa informação mais para a formação do empreendedor, entendeu? Então aí também a gente muda ali, no dia a dia, a gente muda também a forma de se relacionar com o cliente. Então quando ele fazia um pedido de qualquer coisa, a gente não respondia, toma, tá aqui. Olha que legal, como é que você tá, tal. Isso daqui que você tá precisando, o que acontece, o que aconteceu, o que houve. Então a gente passa a se relacionar e educar ele. Então a gente fala, Eu achei muito legal que você contou um negócio que é dentro dessa linha, que é, por exemplo, a pessoa tem que pagar uma multa. Acontece, porque às vezes perdeu um prazo, enfim. E aí vocês tinham essa abordagem mais humana mesmo, né? Para poder entender o que estava acontecendo. Quando eles falam, da multa, eu falei, por que é importante manter em dia?
a questão de certidão negativa, se for pegar crédito do banco, né? A questão de permanência. Mas também tinha um lado empático de falar assim, nossa, é chato pagar multa. Sim. Eu me empatizo com você. Tipo, quando vinha umas multas altas, poxa, que pena. Nossa, santo ali com a pessoa. Olha como é que é diferente. Mas porque o time também é treinado para ele entender a dor do cliente, né? Claro, e aquilo machuca. Machuca. Assim como eu dou parabéns para ele pra nota 001, eu também falo para ele, pô, sinto muito, né? Então, assim, a gente também pensa no cliente. Mas vamos recalcular aqui, vamos resolver esse negócio vamos pra partir pra frente. Como é que você quer pagar? Qual é o melhor dia para você poder pagar? Dá para parcelar, né? Então, a gente tenta ali trazer... Por isso, a gente tem um time de relacionamento, que a gente chama ali nível 1, que é a galera que faz esse front ali para ser mais rápido para poder atender. E aí, novamente, contabilidade é relação de confiança. Então, o cara quer conversar. É isso. Não dá pra gente ser... somente técnico, tô fazendo aqui, atendendo um ticket, entreguei. Você precisa disso. E aí, não dá pra ser frio só, né? Não dá. Não dá pra ser frio. E a tecnologia, ela nos dá oportunidade nesse sentido, porque as coisas que você, repetitivas, operacionais, você pode ir lá e colocar no Tira sistema. da frente. Exatamente. Aí te sobra tempo para você aprender sobre o cliente, aprender sobre contabilidade e trazer a questão da qualidade. Mas uma coisa que eu achei legal pra caramba do que você tá falando é exatamente que você sempre se preocupa com o cliente, em conhecer o cliente. E você tá falando de um time que você conseguiu passar isso pro seu time. Você conseguiu passar isso pra frente, né? Não ficou só a sua preocupação como fundadora. E isso é um grande desafio, né? As pessoas conseguirem tirar comprar essa causa. Comprar. Como que você passou esses valores pra essa turma toda? Como que você passa? Acho que no começo vai caso a caso. A gente vai vivenciando. Aí a gente juntava todo mundo e falava, aconteceu tal problema. O que aconteceu com os clientes? Vocês expunham os problemas. Mostravam pro time. Trazia os cases, tinha às vezes reunião geral. Eu trazia os casos e relacionava e falava o que tá acontecendo. É estudar caso a caso mesmo. Não tem muito, assim, o que fazer. Mas é um trabalho de consciência ali mesmo. A gente criou a área de sucesso do cliente. Então, a gente dava treinamento sobre, né, a questão de cliente. Que o cliente, ele é um problema nosso. Ele não é só um problema de relacionamento. Então, você é responsável pelo cliente não só desde quando ele entra, até quando na saída ele tem que estar feliz. Então... Esses dias a gente tava fazendo cobrança inadimplência de ex-cliente. Aí o cara pediu pra voltar. E falou, pensei que vocês nem queriam mais falar comigo. Posso voltar? Opa. Volte sempre. Vem comigo aqui, ó. Te mostra a Me cara, dá a mão. Porque a gente tem que aprender a falar a língua dos clientes. Quando a gente começa a ter os clientes, a gente começa, inclusive, o time começa a se envolver. Olha, essa atividade desse cliente é assim. Ele tem essa necessidade. E surgem, assim, negócios, gente. De tudo quanto é natureza, assim, que você fala, cara, não acredito que o cara teve essa ideia. Sensacional. Mas também como é que você faz agora para poder atender ele, né? E aí também os próprios clientes também nos ensinaram como a gente deveria atendê-los. Então o cara que é uma pessoa que tem menor complexidade, menor receita, um PJ, a gente tem lá um plano que a gente chama de online. O que ele precisa? Então a gente entrega para ele aquilo que ele precisa. É um basicão. Tranquilo. É um básico. Ele tem acesso a toda a plataforma, tudo bonitinho, todos os serviços normais. Só que ele escolhe a forma de atendimento. Aí a gente tem empresas mais complexas, com faturamento maior, tudo, que elas já precisam de um especialista ali dedicado, com disponibilidade de telefone, de WhatsApp. Pô, mas o pequeno não tem? E às vezes o pequeno não usa. Ele não usa o serviço. E é isso que eu tive que me desconstruir também, porque eu achava que ele tinha que usar. Sim. Então, tinha que ler um balancete. Tinha. Eu tinha que ler balancete, ele tinha que me mandar todo mês, fechei o faturamento. Não, pô. Eu que lute pra ir lá pegar a informação, buscar e só avisar, olha, subir a informação e ele tá disponível pra você. Também trazer, por exemplo, quando a pandemia teve uma coisa muito louca. Tiveram não sei quantas leis publicadas em 30 dias. E aí tinham coisas que você falava assim, isso aqui não é minha obrigação como contador. Não, gente, é assim. Porque meu compromisso como contabilidade é de contribuir para a continuidade do negócio do meu cliente. É isso. Então eu preciso... E tem que fazer o que for preciso dentro disso. Tem que fazer o que for preciso. E a gente faz esse tipo de ações, né? Então fala assim, aconteceu algum movimento, a gente traz isso, tenta enxergar e orientar o cliente a respeito. Então, para ele também não ficar... solto, até, vou falar, como chama a Hora do Brasil à noite? Voz do Brasil. Voz do Brasil. Voz do Brasil. Eles querem morrer às vezes comigo, às vezes eu escuto, falo, gente, tá passando aqui e tal, não sei o quê, acabou de sair, a gente precisa saber disso, tem que informar a galera, tem uma coisa super importante, né?
Cara, tem que subir. Tem que saber. Aí eu tô falando com o empreendedor, tô falando com a pessoa física, então... Não, e isso é legal até para as pessoas que estão escutando a gente, porque hoje eu cuido de uma empresa grande e tem muitos clientes. Mas Vocês estão com você... quantos clientes hoje? Um pouco mais de 1.500. 1.500. Cara, Bonito. legal demais. Mas você tá nessa de conhecer o cliente desde o inicinho. Você tá falando de zero. Falando, desde antes de começar, ela já estava entrevistando o cliente. E já tá falando de ele, não quer ver o balancete, não. Ele quer ver como é que faz. Então, assim, as pessoas que estão escutando, acho que pode ser legal, né? Essa questão de, tipo, você tem oportunidades diversas que você pode, com as pessoas que já estão ali com você. Sendo curioso, conversando com elas, você vai encontrar a oportunidade de seu negócio crescer, né? A gente vai entender qual que é o jogo que precisa ser jogado, né? Então, às vezes a gente quer criar um negócio e falar, todo mundo tem que, né, gostar do meu cardápio, você tem que entender qual é, É claro. né, o que as suas habilidades, para quem que você vai fornecer, o que vai contribuir. E se você não vê, né, o propósito, tem uma coisa muito louca. Gente, eu tenho várias viagens, vocês não têm noção, assim. Por isso que eu falei, eu me desconstruí como contadora, saí dessa parte, né, um pouco mais técnica, apesar de ser técnica, e tem uma coisa muito engraçada. Fui esses dias no Castelo Rá-Tim-Bum, exposição aqui, levar minha menina, e aí a gente lá, e tem lá os quadros explicando. Eu falei, cara, cada quadro, cada negócio tinha um propósito, e lá tava escrito, o propósito, não sei o quê, e com essa intenção, as cores e tal, tudo tem um propósito, tanto é que foi um programa, né, eu acho, né, infantil, sei lá. Que marcou já, Marcou, né? excelente. Você vira e mexe, ainda continua tendo exposição a respeito disso. E você fala, nossa, um programa de 30 anos, né, na verdade, tá completando 30 anos atrás. Você fala, era só um programa infantil, eram só 2 sapatos falando. Não, e não eram. Então eu tirei um sapato lá do rock and roll, era inclusão, de que havia todos os tipos de música, de Olha que público. Legal. E que se a criança tinha um pai que era roqueiro, era muito legal, né? Porque não é que um cara bravo, chato. Então você fala assim, nossa, se você começa a perceber o que você faz, se tem um propósito ou não. Acho que isso é uma forma também do empreender, né? Do sentimento. E a gente fala da virada lá da plataforma, porque a gente teve uma experiência lá construindo com sprint design e eu falo, cara, isso daí não vai dar certo, né? É muita viagem. Sério, você confiava e desconfiando? Não, eu desconfiei totalmente. Eu falei, gente, tá bom. A gente... forte. Não vai dar eu certo. falava, gente, tá bom, vamos fazer. Isso daí não vai dar bom, gente. Mas tudo bem, vocês Esse estão falando que é assim, Ah, né? então tá bom, então vamos fazer. Ficamos lá uma semana imersa, aí fizemos todo... Eu falei, gente, esses negócios, essas bolinhas, esses... As bolinhas. Ai, post-it aqui. post-it e tal. Aí eu vi as pessoas com umas ideias. Eu falei, gente, isso não é contabilidade. Tipo, você Isso já em 2018. 2018. Mas você não falava pra ninguém? Eu falava. Ou isso ficava isso era voz na sua cabeça ou você falava com as pessoas? Eu falava, gente, isso vai dar bom mesmo. Eu falava assim, tomara que uma semana depois de sanduíches, de Coca-Cola, que isso vai dar. Não, eu é bem desconfiada, assim, né? Bem conservadora, assim. Mas você chegava a manifestar a sua... Às vezes sim, né? Mas assim, também era assim, vamos lá, gente, vamos fazer. Se é pra fazer, tem que fazer até o final, cara. Não sei. Se é pra comprar o teste, vamos no teste. E aí tinha um cara que tava ritmando na época, né? O Heverson ritmando, falou, tem que ser assim, capítulo 1, metodologia. A gente falou, metodologia. Eu falei, você tem certeza, Celio? Vai certo. E aí foi muito engraçado que a gente começa na segunda, no sábado a gente chama os primeiros clientes. E aí no resultado da primeira pesquisa a plataforma tem que ser, olha só, o cliente tem que sentir que existe contabilidade ali em algum lugar, mas não é um relacionamento de contabilidade. E era um negócio assim, eu falei, nossa, meu, o negócio é muito viajado. Aí entrou os clientes, foram lá na salinha, gravamos, aí o cara, nossa, gente, aí um senhor, tá? Que a gente chamou, desde os mais novos, senhores, Claro. todos os perfis. Ele, cara, eu sei que tem contabilidade aqui em algum lugar. Mas não tô Mas vendo, não consigo ver. Mas não é cara de contabilidade. Ai, pô, Aí deu chegou bom. lá. Olha isso. Deu bonzão, assim, o negócio que eu falei, gente, não tô acreditando. Aí esse cara já olhou pra ela e falou assim, Ai, falei. amado. E aí? Te falei que era Aí foi aí que você falou, uai, tem um jeito nesse troço. Aí você começa a ter... Você foi convencida. Fui convencida. Do mesmo jeito que o povo queria, do mesmo jeito que você queria se provar pelo seu trabalho, se prová-lo pelo trabalho deles, é isso? Exatamente. E aí a gente... Foi muito louco isso e sempre a questão do propósito. Aí a gente tinha que dar um nome pra plataforma. E exatamente naquela época, a Contabilizei tinha recebido um caminhão de investimento. E aí a gente falou, putz, cara, agora já era.
os caras vão disparar e tal. E foi muito importante esse movimento, né? Porque começa Agilize, Contabilizei e Conube. A gente que foi ali, né, iniciando nesse mercado, foi muito bom ter esses pares, porque acabou ganhando força ali para que a gente conseguisse... Vira uma categoria, né? Movimentar, né? Trazer esse movimento aí, né, da contabilidade online, digital, que muitos contadores ainda, né, não gostam, ficam falando, eles precisam entender, né, sobre a questão da entrega do propósito, Mas valor. É legal até que você, na qualidade, no chapéu de contadora, também não acreditava muito. É legal também ter entender Não isso. acreditava. E que a contabilidade vai muito, muito, muito mais além, né? Inclusive nessa questão da inovação da tecnologia. Então, e aí ele falou, tá bom, porque a gente não queria voltar a ser uma contabilidade não online, né? Falei, cara, como que a gente volta? Não tinha como voltar. Não tem volta. E eu assisti o filme lá do Churchill, que era O Despertar de uma Nação. Sim, muito bom. Muito bom. Muito bom o filme. E aí eu tava assistindo, às vezes tem umas brisas muito boas. E aí, ali, no final, quando ele salva lá os soldados com barcos domésticos, né? E eu falei, cara, é esse. E aí ele dá um nome, não sei se vocês lembram. Ele pede pro general, qual é o nome dessa missão? Aí ele Conube. Aí ele fala, já pensou? Nossa, esse é um negócio... Não. E aí ele fala Dínamo. Me dá um sinal. Aí vem um filme e fala Conube pra você. Aí ele dá o nome de Dínamo, né? Eu falei, cara, é isso. O nome da plataforma é esse. Dínamo. Eu falei, olha, ali somos barcos domésticos, estamos indo, estamos seguindo. O propósito é salvar 300 mil. E é isso que a gente tem. A gente não tem grandes navios de guerra, a gente não tem, sei lá, um grande grupo ali de soldados e tal. Então é isso. Barcos domésticos e vamos pra cima. É esse o mar que a gente vai, né, embora. É isso que acabou dando ali um gás, né? E depois, ali em 2019, a gente recebe uma rodada de investimento. Legal. Que foi que deu pra gente, cara, uma puta oportunidade de desenvolver e crescer bastante. Então, esse sentimento de empreender vem aí um pouco... Vem nesse momento. Porque até uma coisa que eu tava querendo te perguntar é que nessa jornada você teve um desafio, né? Você escolheu, estava junto com os sócios lá no início. E ao longo dessa jornada você teve que fazer algumas mudanças, né? Sim. Primeiro eu queria só... Como que você escolheu o seu sócio lá no início? Como que foi... Vamos empreender junto aqui. Qual que foi o momento e a escolha? Primeiro que era marido, né? Primo e marido. Primeiro que era marido. E segundo que o primo, que era da área de tecnologia, era a pessoa mais próxima que eu tinha de tecnologia usada. Era o primo do computador? Era o primo do computador. Arruma o notebook. Isso. O menino que desmontava seu brinquedo porque ele queria ver como funcionava. Então era ele. Então foi ali as primeiras pessoas ali da relação mesmo. E aí, também, com a questão do ex-marido, que acabou, né? Vamos fazer negócio... Não, gente, você fazer negócio junto, civilmente falando, é meio a meio, né? Não precisa. Mas foi bom, assim, esse trio, assim... E, na verdade, eu acho que tem uma complementariedade importante em vocês também, né? De perfil, de perfil, foi bom. A gente tinha porque perfis se não tivesse diferentes. um Anderson mais ousado também, eu acho que tem um papel essa... Cara, quando foi receber um primeiro investimento anjo, eu fiquei chocada. Eu falei, como assim, Anderson? Como assim, Gabriel, a gente vai compartilhar a sociedade? Não. Aí vinha, né, as aceleradoras. Não, eu te ajudo a crescer e você me dá 30% da empresa. Eu falei, como assim? Por que eu vou dar 30% pro cara? Só pra ele me orientar e colocar nas rodas de conversa. E aí, olha só como que a gente é, às vezes, ignorante mesmo, pela ausência desse saber, né? O quanto nas rodas ali... Eu participei a gente participou de uma roda de aceleradora que o cara... foi a primeira casa de Bitcoin no país. E foi meu cliente. Olha só. E aí a gente falou, cara, como é que faz? E aí vinha a Thaís, né? Thaís, chegou um negócio, tem um negócio. Como é que faz esse negócio? Eu falei, pô... Lá vai eu. Então, assim, então a gente meio que se complementava, né? Nesse sentido, assim. E aí houve, óbvio, crescimento de todo mundo. O Gabriel sai um pouco no começo, né? Depois de uns 2, 3 anos ali. Mas houve, acho que, uma evolução geral, não só do negócio, como dos sócios. Pra mim, é uma mudança, assim... Eu acho que eu sou outra Thaís, antes e pós... Antes Conube, eu mesmo tenho a primeira empresa lá, a FEPAM. Mas eu acho... e depois com a Conube, considerando ali toda a questão de aprendizado. E assim, a gente aprende todo dia. É um negócio... Sim. A gente aprende todo dia, sem exceção. Então, mesmo tendo... Em algum momento, você teve uma relação, né? Que você desatou com sócios...
Você acredita que foi uma decisão acertada lá no início, né? Pelo que vocês construíram juntos e chegaram ali. O primeiro rompimento, sim, né? Pra poder falar, putz, ele quis seguir o caminho dele e seguiu o caminho dele, mas contribuiu aí pra essa parte desse começo aí dessa jornada. Uhum. E aí depois Você tá falando primeiro do Gabriel. do Gabriel. Aham. Então ali... Ele já tinha entregado uma bela contribuição, a primeira- plataforma estava no A ar. primeira base ali da plataforma, os inícios, houve depois, óbvio, melhorias. Mas a primeira ali, nosso MVP ali, ele construiu ali e colocou no ar. Legal. Então a gente teve, acho que todo mundo ali faz parte, né? Aí tem mais mais recente, mais o rompimento da questão da sociedade entre eu e o Anderson. Mas também foi uma junção, uma consequência um pouco ali do término do casamento também, né? E é uma coisa muito engraçada, né? Vou fazer minha carinha pra câmera. Investimento, né? Pô, vocês são casados, isso é um risco pro investimento, né? Sim. Pô, vocês são separados, isso é um risco pro investimento. Falei, cara, vocês têm que decidir. Qual é o risco, casado ou separado? Os investidores falavam isso com você. Sim. Mesmo antes e depois? Mesmo. Pode, né? Eles vão arrumar problema em qualquer um dessas situações. É a mesma coisa. Então, assim, e aí Olha assim, só. pô, mas e agora, separado, você vai dar conta? Eu falei, ai, Olha só. então tem isso. Eu Mas falei, eu vocês têm que escolher, separado ou casado. Uma hora tem que ter um risco e outra hora não tem que ter o risco, tem que né? escolher qual, né? Agora me fala um pouquinho disso, porque de fato, realmente a pessoa com quem você está empreendendo é quase tão importante quanto o segmento que você escolhe, quanto o que você vai fazer e tal. Tão difícil quanto começar com a pessoa certa é separar da pessoa certa também, né? Mas separação nunca é fácil, gente. Seja qual for a natureza, né? Quando eu falo com os clientes que estão abrindo a empresa, que a gente vai lá e fala, ó, tem que colocar uma cláusula em caso de separação. E tem que pensar nessas coisas mesmo, infelizmente. Tem que ser free, pensar em caso de falecimento, separação e tal. Quando abre a empresa. Isso é uma dica pra quando a pessoa tá abrindo a empresa, Sim. já pensa nisso. No Se tiver nosso sócio, já contrato pensa social a nisso. gente coloca. Porque tem que prever esse tipo de coisa. Porque a empresa ela tem que passar disso, né? Exatamente. A empresa não é você, né? Então se você fala da continuidade, ok, quando você tem uma relação PJ, que nem eu falo, mais simples, tudo bem. Mas quando você tem uma empresa que você olha pra ela e vê ela é mais além de você, então ela tem que ser mais além de você. Então você tem que deixar essas coisas previstas. Nenhuma separação é boa, né? Então assim, não é uma coisa... mas a separação foi melhor pra gente naquele momento, vamos falar como casal, né? A começar pela filha, né? Então a gente também se envolveu muito na questão dos negócios, né? E aí tem uma coisa que se fala, pode parecer um pouco clichê, as pessoas vão caminhando com você, mas não são todas que vão chegar ao final, né? Então, a cada trecho da tua jornada, terão pessoas que vão te levar até ali. Então aí me levou até aqui, eu te levei até aqui, e aí tem pessoas que ficam até o final da jornada e tem pessoas que, na verdade, só te ajudam ali a conduzir. Eu mais um perfil conservador, o Anderson um pouco mais ousado, então com ele ali eu também tive muito aprendizado da questão dessa ousadia, e o inverso foi o mesmo, Claro. na questão de, por essa ousadia dele entender, olha, nem tudo que você tá imaginando... Tem hora que é bom dar um equilibrado. opa, isso daqui não vai dar ruim. O que você prometeu? Então você vai ter que desprometer. Como é que a gente faz isso agora? Né? Então, assim... então, é umas coisas pra poder lidar, né? E aí a gente vai aprender. Então, assim, a primeira coisa é que a gente... não sei se era por causa... Eu não consigo entender, assim, pensar assim, se era por causa do trabalho, o que aconteceu. Mas a gente começou a se divertir como um casal ali primeiro. E aí bati aquelas perguntas. Pô, isso daí vai, casamento de vocês se separarem vai impactar a empresa. Eu, puta, só falta que nem acontecendo. Mas não é que impactava a empresa, impactava a gente na atuação da empresa. Sim. É claro. É indiretamente. Né? Indiretamente, não é nem propositalmente. Aí a gente sentou para conversar e eu falei, cara, assim, a gente tá afetando a empresa. A gente precisa tomar uma decisão, né? Eu e você, não vai ser uma jornada tranquila, nem da separação e nem da dentro da empresa. Então a gente tem que escolher. E aí numa conversa... Por divergência de visão de futuro. Exatamente, divergência de visão de futuro. É isso, você matou a pau. E aí foi que ele mesmo falou, cara, então eu vou pro mercado, tá? E aí a Condubi estava passando por um momento muito delicado ali, de uma reestruturação financeira, de retomada de negócio. Foi um período muito, muito difícil. De gestão de crise, e aí ele falou, tá bom, eu vou pro mercado. E aí ele foi pro mercado. Isso foi um pouquinho depois da pandemia? Depois da pandemia, 2022 ali. Em 2022.
qual a mensagem que você deixa final? Não precisa ser uma mensagem motivacional, se for uma mensagem até de aprendizado, De vida uma como mensagem ela é. de vida como ela é. O que você deixaria para uma pessoa que está escutando esse... Eu sempre falo, gente, não me pergunte essas coisas, porque eu tenho tanta coisa, né? Conta duas, então. Não, eu falo tanta coisa assim, porque a gente vai aprendendo desde a profissional, da pessoa, da mãe, da filha, da ex-esposa, vamos falar assim, né? Mas a gente vai aprendendo tanta coisa ali no caminho. Uma das primeiros desafios da contabilidade, da gente, quando eu falo da questão da cultura, é a questão de ser honesto, né? Então, contabilidade, nos primórdios, contador dá um jeito e tal. Então, é sempre jogar pelo certo. Uhum. Então, se você joga pelo certo sempre, não tem muito o que fazer. O dinheiro não é seu, né? Joga pelo certo. O dinheiro não é seu, mas você também é responsável por ele, Uhum. né? Então, assim, jogar pelo certo. Tem uma pessoa confiando em você, né? No seu trabalho. ali. Exatamente. E às vezes... Você mexe com sonhos ali. E às vezes, de novo, do mesmo jeito que você é responsável por todas as pessoas que estão ali, no seu time e tal, né? Que você falou das 60 pessoas, Uhum. a outra empresa tem uma outra rede dessa que precisa dela. Você tem que julgar certo, não só pela empresa, mas com todo esse ecossistema que vive ali, né? Então, você tem que jogar certo, jogar sempre. O nosso país não é um país fácil, é um país difícil para todo mundo, né? Então, quando eu falo jogar certo, eu falo pro time, cara, tem que fazer certo. Não interessa como eles vão gastar o dinheiro, a gente que tem que dar as cartas e fazer certo. E aí tem uma coisinha, quando você é honesto e justo, sempre tem trampo. Uhum. Sempre vem. Então, assim, tem que ser honesto, tem que ser justo com o cliente, com a pessoa com quem você trabalha, com todo mundo, com todas as nossas relações ali, pessoais, interpessoais, seja qual for, né? Então, você tem que ser honesto e justo, a gente não tá pedindo pra ninguém ser amigo ou amar. E aí, eu falo, trampo sempre vem. E vai pingando, às vezes você tá... Acho que é isso, tem muita coisa pra poder falar, mas, Muito obrigado, Vitória. A gente adorou estar aqui com você. Muito, muito legal. fico muito feliz pelo convite, me sinto honrada. Eu queria até aproveitar isso aqui para falar um recado ali, que é o seguinte. Se alguém tiver uma história igual a da Thaís que quiser contar aqui com a gente, manda pra gente pro falapj@cora.com.br, que a gente adoraria te trazer aqui para contar essa história também. Beleza? E se você gostou dessa história da Thaís, já compartilha, curte, favorita, manda pra todo mundo. Talvez tenha algum aprendizado aqui que tem uma pessoa que precisa ouvir pra passar pelo momento que ela tá passando. Então divide com ela e manda pra gente. História legal, que a gente quer ouvir e quer aprender. Gente, me segue também, segue a Aí, Clube ó. lá, nosso canal. Aí, Vamos embora. Tá bom? Quais são as redes sociais de vocês? É Conube. Conube. CONU. CONUBE. A gente chegou a ter 400 mil visitantes orgânicos no blog. Olha aí. Que é nosso impacto aí de conteúdo. Vão lá, usem, compartilhem, façam o que vocês E vão lá que vocês precisam. vão aprender que tem que ter duas contas, uma PF e uma PJ. Sempre. E se tiver dúvida, a gente ajuda a explicar por quê. Isso aí. Tá show bom? demais. Muito obrigado, Thaís. Obrigado. Obrigada. Valeu. Obrigado demais. Obrigada.